Hoje a gente vai destrinchar as engrenagens de uma simulação militar absurda de imersiva chamada Operação Fronteira Quebrada. E olha, não é só chegar atirando não. É um evento tático de 4 horas baseado no sistema RESCOM, que mistura guerra híbrida, combate assimétrico e muita, mas muita espionagem. Sabe aquele jogo mental exaustivo onde a paranoia e a desinformação machucam muito mais do que a própria munição? Pois é, a gente vai mergulhar de cabeça nisso agora e entender exatamente como esse barril de pólvora funciona na prática. Para a gente não se perder no caos, nossa rota de hoje é bem direta. Vamos passar pelo contexto do jogo e quem são as facções, entender como funciona esse sistema bizarro de inteligência, mergulhar nas mecânicas da bomba, ver a linha do tempo da operação e, por fim, fechar com as condições de vitória. Então, bora começar pelo começo. Ponto número 1. O contexto desse jogo e como as forças estão divididas no terreno. A história toda se passa no meio de um colapso político e militar lá na região estratégica da Caxemira. E o design das equipes é super assimétrico, o que é simplesmente genial. Presta atenção nos números. A gente tem 30 defensores nativos, a galera local. E do outro lado, ou melhor, dos outros lados, eles batem de frente com 2 forças de invasão simultâneas, do Paquistão e da Índia, com 15 operadores cada. Ou seja, matematicamente falando, são 30 soldados de exércitos altamente estruturados e com comando militar rigoroso, contra 30 locais lutando pela sobrevivência usando a força bruta dos números. É o puro caos organizado das forças regulares batendo de frente com a imprevisibilidade de uma resistência que está ali para defender a própria casa. E o mais louco de tudo é que os 2 exércitos invasores, tanto do norte quanto do sul, têm objetivos rigorosamente idênticos. Eles entram por lugares diferentes, mas precisam dominar o mesmo território, extrair a mesma inteligência civil e controlar a mesmíssima bomba de dominação. Só que eles são inimigos mortais. Isso cria um nó tático gigantesco na cabeça dos comandantes. Os caras não podem simplesmente avançar atirando sem pensar. Eles têm que calcular todo segundo. Peraí, eu ataco os nativos para ganhar espaço rápido agora, ou eu armo uma emboscada pesada para sabotar outra força invasora? É uma corrida desesperada e muito sangrenta. E os nativos estão ali, literalmente no meio do fogo cruzado. Mas calma lá, a resistência da Caxemira não tá no mapa só para servir de alvo ou saco de pancada. De jeito nenhum. A verdade é que eles têm o poder de ditar o ritmo inteiro do combate. Por quê? Bom, além de terem o dobro de pessoas em relação a cada exército invasor individualmente, eles têm aquele conhecimento orgânico e absoluto do terreno para armar emboscadas deitados no mato. Mas o verdadeiro trunfo é este aqui. Eles começam o jogo com a posse física da bomba e, mais importante ainda, eles têm inteligência secreta sobre ela. Em uma guerra híbrida, quem domina a informação, domina a guerra. Os locais estão com a faca e o queijo na mão, simplesmente porque sabem em segredo exatamente aquilo que os gringos precisam desesperadamente descobrir. O que já puxa direto o nosso segundo tópico. Vamos entender como essa informação flui, ou trava de vez, com o sistema de inteligência e alianças. Nessa operação, chegar aplicando apenas força bruta é o atalho mais rápido para o fracasso. A grande sacada do sistema é que a inteligência sobre a bomba está completamente fragmentada, feito um quebra-cabeça. 10 civis nativos muito específicos carregam essas peças valiosas. 5 deles têm as metades dos códigos de ativação e os outros 5 têm os códigos de desativação. Ou seja, ninguém, nem mesmo dentro da facção que defende, tem a visão isolada de tudo. A informação é a moeda mais cara do jogo. E aí a paranoia toma conta do campo de batalha, né? Aquele aliado ali do seu lado, cobrindo as suas costas, pode muito bem carregar na cabeça o número que sela o destino de toda a missão. Confiança é um luxo que ninguém tem, e botar pressão para juntar as peças vira uma necessidade. Agora, imagina o pesadelo tático que é arrancar essas peças do quebra-cabeça das mãos da resistência. O sistema exige uma mecânica de 3 passos que não perdoa. Primeiro, os invasores têm que capturar o alvo civil vivo no meio do mato. Segundo, eles precisam fazer uma escolta cerrada desse cara até o próprio centro de comando. E terceiro, o interrogatório e a extração só valem se acontecerem lá dentro da base. Pensa no absurdo que é isso sob pressão. Não dá para simplesmente acertar o alvo de longe. O esquadrão tem que flanquear, pegar o cara vivo e voltar arrastado andando devagarzinho por território hostil, virando um alvo gigantesco para qualquer emboscada fulminante. É uma missão cirúrgica de risco altíssimo que deixa todo mundo exposto. Aí, lá na base, no meio desse interrogatório tenso, rola de tudo. O civil pode ficar de boca fechada, sofrer a pressão, ou a diplomacia pode falar mais alto e o cara muda oficialmente de lado, vestindo a camisa do exército invasor. Mas a regra tem um detalhe brilhante. Existe um limite estrito de, no máximo, 5 civis que podem virar a casaca e se aliar a cada exército.
Se não tivesse essa trava, pensa bem, era só um exército chegar lá, fazer um acordo com quase todo mundo e vencer a simulação sem esforço. Essa limitação estrutural obriga os comandantes a pensarem 1000 vezes antes de escolher quem vão recrutar, garantindo que a resistência nativa continue sendo uma pedra gigante no sapato deles do começo ao fim. Tudo isso, os tiroteios, os interrogatórios, as traições, gira em torno de uma única coisa no centro do conflito. E isso nos leva ao nosso terceiro ponto, as mecânicas da bomba. O grande chefão do jogo, o epicentro de todo esse caos armado, é a bomba de dominação. E as regras dela são punitivas num nível absurdo. Primeiro, a ativação só é liberada na última meia hora de evento, o que condensa a ação inteira num clímax maluco. Não é qualquer um que pode mexer nela. Tem que ser obrigatoriamente um operador habilitado, da classe engenheiro, e ele precisa digitar os códigos exatos enquanto toma tiro de tudo que é lado. E para desarmar? Bom, aí o jogo vira um autêntico filme de terror. Exige contato físico contínuo e ininterrupto com o dispositivo. Imagina a cena, o engenheiro agachado na zona de guerra, surdo com os tiros, com as duas mãos coladas na bomba, enquanto o time inteiro faz uma barreira humana quase suicida ao redor dele para absorver os impactos. Se por puro reflexo o engenheiro se assustar com o disparo e tirar a mão da bomba 1 milímetro que seja, o sistema zera e tudo, literalmente tudo, está perdido. Mas e se as coisas saírem completamente do controle? Existe uma regra drástica chamada guerra total. Se as forças invasoras pesarem a mão e acabarem varrendo todos os nativos do mapa, o jogo muda de figura instantaneamente. Todo aquele castelo de cartas de espionagem, as alianças difíceis que eles forjaram, a sutileza diplomática, tudo evapora. O jogo deixa de ser um thriller de inteligência mental e vira pancadaria pura e franca. Sem a resistência local para atrapalhar, Índia e Paquistão passam a disputar o controle territorial num banho de sangue de atrito puro. É o cenário onde os comandantes têm que jogar o planejamento inicial no lixo e improvisar violentamente. Para a gente entender perfeitamente o ritmo de como essa violência escala, vamos dar um pulo no cronograma da operação. São 4 horas de ralação intensa, metodicamente divididas em 3 atos que estrangulam as opções da galera aos poucos. 8 da manhã, o ato 1. Invasão periférica silenciosa, buscando as primeiras pistas e sofrendo nas primeiras tentativas de capturar alguém. 10h30, o ato 2. O bicho começa a pegar de verdade. É disputa física violenta por terreno estratégico e caçada atrás dos líderes opostos. E aí, às 11h30, o ato 3 libera o uso da bomba. É um ímã letal que puxa quem sobrou de pé para o mesmo ponto de estrangulamento. E pensa no fator humano disso. A galera tá operando há mais de 3 horas, carregando equipamento pesado, com fome e sede. O desgaste físico severo começa a nublar a mente. É exatamente nessa hora, quando a galera tá mais exausta e erra as coisas mais bobas de comunicação, que o jogo exige o pico de precisão técnica para lidar com a bomba. Com o relógio correndo contra todo mundo, e lembrando que essa é uma operação dura e sem facilidades, ou seja, se for atingido, está fora da área de combate para sempre, tirando raras mecânicas de médico. Chegamos ao quinto e mais importante ponto. Como que alguém ganha isso? Como que a gente passa a régua e fecha a conta? O equilíbrio do sistema revela uma simetria enorme dependendo de onde a pessoa está no mapa. A missão da galera nativa da Caxemira é pura e simples sobrevivência e resistência chata. Eles ganham a simulação se segurarem a onda, impedirem o avanço e garantirem que a bomba não seja ativada até o meio-dia, custe o que custar. Para os invasores da Índia ou do Paquistão, o sarrafo é muito mais alto. Eles têm que ter a proeza intelectual e ofensiva de juntar todo o quebra-cabeça de códigos e ativar a bomba com sucesso. Ou, num cenário totalmente desesperado de última hora, alcançar a vitória varrendo impiedosamente cada inimigo do mapa, sem deixar sobrar ninguém. É a resistência bruta contra a necessidade de um ataque absolutamente impecável. O que faz de Fronteira Quebrada um experimento tão fascinante não é o tiroteio em si, mas o peso sufocante de cada microdecisão. Em um ambiente onde o rádio é hackeado, a lealdade tem preço e um passo em falso sob estresse destrói horas de plano metódico, fica a reflexão gigantesca para a gente pensar. Numa guerra híbrida, onde informação é a única coisa que importa e não existe voltar no tempo, o que acontece com a moral e com a estratégia genial de todo um exército quando aquele único informante civil que carregava na cabeça a última parte do código é pego numa emboscada letal e tomba em silêncio antes de conseguir abrir a boca? Em cenários caóticos assim, a vitória raramente é de quem tem a melhor pontaria ou o equipamento tático mais caro. No fim das contas, a vitória é só daqueles que conseguem sobreviver à própria paranoia coletiva. Fica aí o convite incrível para continuar analisando até onde vai a capacidade de sobrevivência da mente humana nesse nível de pressão.